Daniel Mastral, pelo que tudo indica, deu cabo de si. Ele fez parte de um movimento conhecido como Movimento de Batalha Espiritual. Falou muito sobre o mundo oculto, sobre satanismo. Agora, os líderes desse movimento, eles alegam ter um conhecimento do mundo espiritual, um conhecimento do mundo oculto e muitas vezes conhecimento este que esteve oculto em toda a história da igreja, mas que foi dado a eles. Grandes nomes desse movimento, Peter Wagner, Rebecca Brown no Brasil, Neuza Tioca, Valnice Milhomes, são alguns aí dos iluminados com esse conhecimento sobre o mundo das trevas. A pergunta é se esse movimento é bíblico. E a resposta é óbvia, não é. A fonte de conhecimento dessas pessoas provém de experiências pessoais e, pasmem, até de consulta a demônios, não da escritura. À luz de tudo isso que a gente está vendo, com o que aconteceu com o Mastral, nós devemos nos perguntar, essas estratégias para lidar com o mundo espiritual, elas funcionam? Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos falar um pouco aí da origem do movimento. A gente sabe que tem ramificações, mas quero falar aqui de alguns elementos mais fundamentais e talvez aí em comum em relação a todas as ramificações desse movimento. Um dos nomes que representa bem o movimento de batalha espiritual, um dos pioneiros aí, seria o James O. Fraser. Ele desenvolveu as suas técnicas de batalha espiritual a partir de suas experiências em meio a um povo tribal na China. E, assim, na base de tentativa e erro. Isso aqui, eu citei ele logo de cara, porque isso já seria um símbolo de muito daquilo que a gente vê no movimento de batalha espiritual. A experiência dele, e não a Bíblia, seria a fonte de conhecimento dele. É a experiência, não a Bíblia. Um nome muito influente, principalmente no Brasil, foi o Peter Wagner. Muito associado também ao movimento de crescimento da igreja, visto, por exemplo, na maioria das igrejas em células. Ele falou, por exemplo, sobre mapeamento espiritual para identificar espíritos territoriais, apelando para Daniel capítulo 10, que fala do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia. Ele então supõe, olha, se há um príncipe, uma potestade da Pérsia, então há um príncipe, uma potestade do Brasil, da Itália e por aí vai. E haveria até espíritos dominadores de cada cidade, um chefão de cada cidade, de cada bairro, de cada rua e até mesmo de uma casa. Segundo ele, a igreja não pode avançar se não identificar e neutralizar essas potestades regionais. Eu lembro muito disso aí, no meu início da minha conversão, como que eu vi essas coisas, era um movimento talvez até mais forte naquela época, mas o negócio era o seguinte, a igreja chegou a um bairro, então ela tinha que fazer uma campanha de oração que envolvia caminhar pelo bairro, decretando a expulsão de Satanás dali ou amarrando Satanás. Somente aí então a igreja iria avançar naquele bairro. E o Wagner, ele dá uma prova disso. Um uruguaio ouviu o evangelho, mas não creu. Mas ao cruzar a fronteira, imediatamente ele se converteu, porque aí então houve mapeamento espiritual, o diabo estava amarrado. Por isso então ele se converteu. Refutação a isso. Em nenhum lugar da Bíblia vemos os profetas ou os apóstolos utilizando-se dessa estratégia aí para que a igreja avançasse. Não, a única estratégia que nós vemos é pregação do Evangelho debaixo do poder do Espírito Santo. Em 2 Timóteo 2, por exemplo, Paulo instrui seu discípulo, Timóteo, sobre como libertar as pessoas dos laços do diabo. Como? Mapeamento espiritual? Identificando espíritos territoriais? Palavras mágicas como "tá amarrado, eu determino"? Não. Espírito de brandura para ensinar a palavra e fé de que Deus iria conceder graça aos ouvintes. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para que conheçam plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Além disso, em Marcos capítulo 5, Jesus expulsou o demônio do gadareno, mas mesmo assim a cidade não se converteu. Antes, pediu que Jesus fosse embora, expulsaram Jesus de lá. Jesus também expulsou vários e muitos demônios na Galileia e na Judéia. No entanto, ainda assim, naquela região, a maioria permaneceu incrédula. Olha, já faz aí 30 anos que eu vejo os crentes determinarem que o demônio da corrupção ele já caiu. Veja quem está no poder hoje. Outra heresia do movimento de batalha espiritual é a quebra de maldição. Baseados em Êxodo capítulo 20, verso 5, texto que diz que Deus visita até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, eles dizem que é necessário traçar uma árvore genealógica de nossa família para identificar pragas, maldições. Sabe por que o seu negócio fracassou, crente? É porque o seu bisavô um dia foi a um terreiro,
Por isso, agora, o seu negócio está falindo. Refutação a isso. Ezequiel capítulo 18 diz que se alguém se arrepender, nada do que o seu pai tenha feito vai recair sobre ele. Em Colossenses 2,14, Paulo diz que a nossa dívida foi cancelada e que os demônios foram vencidos na cruz. O Novo Testamento mostra que a cruz foi o maior exorcismo já realizado. De modo que, se alguém está em Cristo, não há mais condenação, não há mais maldição, e o maligno não toca nessa pessoa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Estamos assentados com Cristo, diz Paulo, debaixo da bênção de Deus. Todo ímpio, declara Paulo em Romanos 1, está debaixo de maldição. E não é a maldição do diabo, não, é bem pior. É a maldição de Deus sobre os pecados. Mas no instante em que nos convertemos, a maldição é desfeita. Portanto, só faz sentido fazer quebra de maldição em crente se não acreditamos que a cruz de Cristo foi suficiente. A quebra de maldição, então, ela diminui a obra de Cristo na cruz. A exigência bíblica para sair debaixo de maldição é uma só. A exigência bíblica para sair de maldição é crer e se arrepender. Nada mais. Um outro grande problema do movimento de batalha espiritual é atribuir a Satanás a causa de todos os problemas e pecados. Por exemplo, o espírito da sensualidade, o demônio da pombagira. Sendo que, na Bíblia, quando a Bíblia fala de pecado, a Bíblia fala em obras da carne, chamando o diabo de tentador, aquele que nos tenta. Mas quem de fato peca somos nós. Agora, se tudo é o demônio, eu preciso amarrar, creem eles. Mas se é pecado, eu preciso de arrependimento. Outro grande problema no movimento de batalha espiritual: a atribuição exagerada de poder a Satanás. E para quê? Para que a pessoa fique temerosa e então seja estimulada a aprender as técnicas misteriosas de combate que Deus teria revelado a eles, os líderes do movimento. E onde eles aprenderam essas técnicas? Basicamente, experiências pessoais e muitas vezes através das religiões pagãs, como por exemplo, a fonte deles é um ex-bruxo e o conhecimento que ele teve lá fora, não o conhecimento da Bíblia. Por exemplo, Peter Wagner fez um cálculo de quantos demônios deveriam existir, baseado em quê? Em um ex-pai de santo da Nigéria. Neuza Itioca, ela falava também sobre espíritos territoriais, sobre os demônios que dominariam o Brasil. E com base em que ela disse isso? Da onde ela tirou as ideias? Quais seriam os demônios que dominavam aqui? Baseada na Umbanda. Olha, em eventos chamados encontros, retiros espirituais, eles davam lá uma lista com os nomes de demônios. E aí, para ser liberto, as pessoas tinham que citar os nomes dos demônios. E aí, se enquanto ela falava o demônio ali que estava nela, naquele momento a pessoa manifestava, o demônio manifestava na pessoa, então a pessoa seria liberta. Aí estaria o segredo da libertação. Isso aqui que eu estou contando para você, não é que eu ouvi falar não, não é nem que eu li apenas, eu vi isso aí. Agora, de onde tiraram isso? Essa estratégia miraculosa, falou o nome do demônio, aí pronto, aí a pessoa fica possessa, manifesta e é liberta. De onde tiraram isso? E outra coisa, de onde tiraram os nomes dos demônios? Tudo indica consultando demônios, ex-bruxos. O ex-bruxo falou lá que é assim, porque o demônio falou para ele, e agora o pai da mentira é a fonte de autoridade. É uma doideira. Sim, porque essa é uma das grandes características desses movimentos de batalha espiritual. Personalidades, né? A fonte de conhecimento deles é o seguinte: personalidades, pessoas que dizem ter feito parte do alto escalão de religiões ocultistas, eles seriam a grande fonte de conhecimento. Não é o que a Bíblia diz, a base do conhecimento sobre o mundo espiritual. É o que esses homens aprenderam lá no satanismo. Além disso, muitas vezes eles se apresentam assim, isso aqui é uma nova revelação. Um resenhista, comentando sobre o livro de Wagner, Espíritos Territoriais, ele disse que fica claro, ao ler o livro, que Wagner crê que o movimento de batalha espiritual é uma nova revelação que Deus teria concedido a eles para enfrentar Satanás nos últimos tempos. Ou seja, esse conhecimento esteve oculto aí por 19 séculos. Outro problema desses movimentos: despertar curiosidade mórbida das pessoas pelo oculto. Gente, eu não era cristão, era ímpio. Eu lembro, eu gostava de ver lá na Universal a sessão do descarrego. Aí o demônio, fala com ele aqui, demônio, entrevista o demônio, eu sei que é lá, e babá. Eu gostava do oculto, das coisas de Satanás. Como que as pessoas também têm curiosidade por sociedades secretas? Tem uma sociedade secreta, não sei da onde. E aí as pessoas gastam uma energia imensa estudando essas coisas. E ao invés de estudar a Escritura, estão presas nessas coisas porque as pessoas amam essas coisas ocultas, a sociedade secreta. E muitas dessas coisas são assim, não tem nem como provar. Agora,
Talvez um dos grandes problemas mesmo desses movimentos de batalha espiritual é que eles colocam o foco das pessoas onde não deveria estar, onde o diabo não está. Segundo eles, o grande problema da igreja seria, por exemplo, os satanistas infiltrados. Seriam as sociedades secretas. E aí eles atribuem um poder imenso ao diabo. Um satanista entrou na igreja e soltou uma palavra mágica que acabou com a igreja. Essa aí é uma das coisas, a gente vê, por exemplo, o Daniel Mastral em seu testemunho que ele proferiu lá na igreja Bola de Neve, algo falando isso. O satanista entrou lá, soltou uma fofoca e acabou com a igreja e por aí vai. E aí com isso, né, os cristãos ficam, ai meu Deus, aquele satanista lá. E aí eles estão procurando o diabo no lugar errado. Porque na Bíblia, o que vemos como grande adversário da igreja não foram esses aí esses satanistas, aqueles que dizem explicitamente, eu estou a serviço do capeta. Muitas vezes esses caras são a piada. O perigo de fato está em ensinos mentirosos. As famosas doutrinas de demônios, como Paulo fala. Ao longo da história da igreja, repare o que de fato foi um grande perigo para a igreja, o que de fato foi um grande inimigo da igreja e fez com que, por exemplo, na Europa, a igreja praticamente desaparecesse. Foram heresias. E muitas vezes pregadas pelos próprios crentes. Ora, o que te parece mais assustador? Um satanista que diz fazer sacrifício de gente ou Pedro, um apóstolo e verdadeiro, dizendo para Jesus, não morra na cruz. Lembra? Lembra que Jesus olha para Pedro e fala, arreda Satanás? Muitas pessoas conseguem ver Satanás num satanista que diz, eu tô aqui, eu sou o capeta, eu amo o capeta. Quantos conseguem ver diabo por meio da boca de um pastor? E às vezes até bem intencionado. E mais, às vezes até um pastor verdadeiro, mas ensinando doutrina de demônios. Lembre-se, a Bíblia declara que o diabo se apresenta como anjo de luz. Mas hoje os crentes veem demônio em tudo, em objeto, em brinquedo. Os crentes influenciados pelo movimento de batalha espiritual, eles amarram, eles decretam, mas eles permitem ensinos demoníacos entrando na igreja. Como o feminismo, como muitas doutrinas da psicologia que são uma negação em essência do evangelho. Este, então, talvez seja o grande problema desses movimentos de batalha espiritual. Ele fez com que o crente olhasse para o lugar errado e usasse as armas erradas. O diabo está em coisas, em lugares, em palavras mágicas. Eles focaram em dicas aprendidas com ex-bruxos, sendo que a grande batalha mesmo são os ensinos de demônios que estão nas igrejas. E a grande arma contra isso é a pregação do evangelho, acompanhado de fé e arrependimento. Mas como isso eles julgam? Dá muito trabalho. A igreja prefere brincar de caçar demônio, com espingarda de chumbinho. E com todos os conhecimentos ocultos, muitas pessoas acabam muito mal. Por isso a gente precisa sim analisar se de fato o Daniel Mastral ele deu cabo de si mesmo. A gente precisa analisar todos esses conhecimentos. Será que eles são úteis? Será que de fato resolvem, pode nos preparar para de fato, para a verdadeira batalha que nós estamos enfrentando? Porque sim, a Bíblia não nega que haja uma batalha. Existe sim uma batalha espiritual. Mas de onde nós vamos retirar as armas para lutar contra os demônios? É da Escritura. E outra coisa, a Escritura fala sim sobre alguns aspectos do mundo espiritual. A Bíblia fala algumas coisas sobre demônios, mas ela não fala muito, porque a ênfase não está nos demônios, está em Cristo Jesus. Portanto, é muito estranho esse desejo mórbido de muitos crentes por querer conhecer a obra das trevas, sendo que de fato o que a Escritura declara que nós precisamos mesmo é conhecer a palavra de Deus, é conhecer sobre Deus, é conhecer sobre os feitos de Cristo Jesus. E o que muitas vezes a gente não vê é isso. Então esse seria aí um pequeno resumo, óbvio, é só uma introdução, há muitas outras coisas para se falar sobre esse movimento. Mas sim, a gente precisa elencar esses princípios que eu acabei de falar para se lembrar de algo. A nossa fonte de autoridade não é a nossa experiência, nem um ex-bruxo, nem a experiência que ele teve lá na macumba, nem o que o pai de santo falou, nem o que o demônio falou. Não, a nossa fonte de autoridade é a palavra de Deus. É com ela que nós devemos travar a nossa batalha espiritual. Mas deixa aqui um comentário. Você já viu alguma dessas loucuras? Coisas que não faz sentido. Ou então, o cara vai lá e fala, eu vi não sei quem, falei com o demônio, mas cadê a prova, como é que faz? É baseado nisso que a gente vai estabelecer a nossa fé? Conte aqui, deixa aqui no comentário alguma das doideiras que você já ouviu aí no mundo evangélico, nessa bolha gospel, deixa aqui um comentário.